Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das siglas do CNIS, porque muito provavelmente você já deve ter checado o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e se deparado com diversas siglas ao lado de salários de contribuição. Então, são os famosos indicadores do INSS. Você sabe o significado desses indicadores? Bom, tem ideia de como resolvê-los para deixar o seu CNIS impecável? O que é CNIS? Bom, o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Trata-se de um documento oficial da Previdência Social para registrar os vínculos trabalhistas e previdenciários de toda a sua vida. Também é comum chamar esse documento de extrato previdenciário ou extrato CNIS, exatamente por ele detalhar todas as informações referentes aos seus recolhimentos. O CNIS ele foi criado pelo governo federal em 1989 com o objetivo de ser o banco de dados dos trabalhadores. Então, nele devem constar as seguintes informações: todos os vínculos empregatícios a partir de 96, recolhimentos como contribuinte individual a partir de 1979, o valor das remunerações mensais a partir de 90. Antes desses períodos, você poderá comprovar seus vínculos trabalhistas e recolhimentos previdenciários por meio da sua carteira de trabalho, do seu contrato de trabalho, microfichas do INSS. Agora, você ter um CNIS completo e sem erros é essencial para você que está buscando pela aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS. Isso porque ele demonstra a data da sua filiação à Previdência Social, os valores dos salários de contribuição da sua vida previdenciária, o tempo de contribuição e carência que você tem, períodos de recebimento de benefícios previdenciários, como o auxílio-doença. Bom, como a gente está falando de um documento oficial, o próprio INSS utiliza o CNIS como prova inquestionável de seus recolhimentos previdenciários. Bom, quais os erros, então, mais comuns do CNIS? Claro que o extrato previdenciário pode conter erros. Então, nesse caso, o segurado deverá se atentar ao seu próprio CNIS e observar o que deverá ser corrigido. Os erros mais comuns no CNIS são vínculo de trabalho sem data de encerramento, salário de contribuição errado, falta de vínculos de trabalhos realizados, falta de benefícios por incapacidade recebidos. Bom, por que o INSS utiliza indicadores? Se você já viu um CNIS, você deve ter notado que ele é dividido em relações previdenciárias. Então, perceba que existe também o número do seu NIT, que é a mesma coisa que PIS, o código de empresa, origem do vínculo, data de início e fim do vínculo, tipo de filiado no vínculo, mês e ano da última remuneração, remunerações, salários, que são salários de contribuição, competência, que é o mês do recolhimento, indicadores de cada competência. Bom, o indicador significa que, na maioria das vezes, alguma pendência referente ao salário de contribuição, competência, ou a relação previdenciária. Se for o caso, você deverá tomar providências para corrigir o indicador.
Se você não fizer nada, a relação previdenciária ou os eventuais salários de contribuição, eles poderão ser desconsiderados para o benefício pretendido. Então, as siglas que aparecem no CNIS também poderão tratar de situações específicas do vínculo previdenciário. Então, nesse caso, o indicador ele vai aparecer para comprovar perante o servidor do INSS, que analisará seu CNIS, que aquele vínculo está correto. Então, por isso, é sempre importante você ter muita atenção quando os indicadores aparecem nas suas relações previdenciárias, né, do CNIS. Então, a parte boa de cada indicador é que o próprio INSS coloca as legendas no final do documento. Então, em alguns casos, existe uma explicação completa sobre o indicador. Bom, e quais são os indicadores do INSS e como resolvê-los? Bom, eu vou explicar alguns indicadores que poderão aparecer no seu CNIS. Então, se aparecer a CNIS VR, esse indicador está presente nos modelos de CNIS mais novos. É uma sigla genérica que é utilizada quando algum acerto é feito no seu CNIS pelo INSS. Se no indicador da competência, né, aquele mês, só aparecer essa sigla, você deverá ligar para o número de telefone 135 ou então solicitar atendimento em uma agência da Previdência Social para descobrir justamente do que ela se trata. Então, na grande maioria das vezes, você não vai ter que se preocupar com esse indicador, ok? Outro indicador é o AEXT-VI, que aparece e significa acerto de vínculo extemporâneo indeferido. Ele não traz boas notícias, significa que o INSS tentou acertar determinado vínculo previdenciário, mas isso não foi possível baseado na documentação que você apresentou. Portanto, é importante verificar quais documentos você apresentou para tentar reconhecer o vínculo. A maneira mais certa é entrar em contato com o INSS e averiguar o motivo do indeferimento. Bom, lembre-se que nesse caso, mesmo que conste a relação previdenciária em seu CNIS, ela não constará como tempo de contribuição se existir indicador AEXT-VI, que é um indicador muito comum, né? Então, existe o IEM também, né, que é o IEAN 25, IEAN 20 e IEAN 15, que poderá ser que o número logo em seguida o termo IAN ou após um hífen. A sigla significa que a relação previdenciária foi realizada com exposição a agentes insalubres de baixo risco, 25 anos de atividade especial, médio risco, 20 anos de atividade especial ou alto risco, 15 anos de atividade especial. Atenção, porque apesar do indicador IAN mencionar sobre a exposição a agentes insalubres, ela não constitui prova plena que a sua atividade foi especial. Te digo que ele é um excelente indicativo, mas é bom você anexar toda a documentação que comprove a especialidade da sua atividade como PPP, ok? Bom, o ILEI 123 significa que a contribuição de determinada competência foi feita com base na Lei Complementar 123 de 2006, que trata do Plano Simplificado de Recolhimento. A opção ela será direcionada aos contribuintes individuais, segurados facultativos que desejam recolher na alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo nacional. Então, essa contribuição ela não contará como tempo de contribuição, mas somente para aposentadoria por idade, com valor de um salário mínimo. Já o IMEI, que é outra sigla, significa que o recolhimento foi feito na condição de microempreendedor individual, que é o MEI. Então, essa possibilidade ela foi criada com base na Lei 12.470 de 2011, sendo a sua contribuição realizada na alíquota de 5% sobre o salário mínimo nacional. Ela também só contará para aposentadoria por idade. Bom, a sigla IREC, CI Rural,
também não é uma boa notícia para o contribuinte individual rural. Nesse caso, o segurado não teve o período homologado pelo INSS. Sendo assim, o contribuinte individual rural, ele deverá comprovar a atividade rural para que essa relação previdenciária conte para os benefícios pretendidos. Então, uma nova sigla é o IREC Indexa, que quando você paga um recolhimento atrasado há mais de 5 anos, e outra é o IREC FBR, que é o recolhimento validado do segurado facultativo de baixa renda. Então, caso você não saiba, esses segurados recolhem a alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo nacional. Esse recolhimento também somente contará para aposentadoria por idade. Outra sigla muito comum é o IREC Independe, que informa que existem pendências em suas contribuições. Então, pelo fato de ela ser mais genérica, o IREC Independe poderá vir acompanhado de outros indicadores. Geralmente, no caso dessa sigla, será necessário que você comprove o salário de contribuição de determinado período ou efetivos recolhimentos. Bom, fique atento. O indicador IREC LC123 também informa que o recolhimento foi feito na base na Lei Complementar 103 de 2006. Então, dessa maneira, ela indicará o recolhimento com alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo nacional. Já a sigla IREC LC123 SUP indica pendência. Como no caso desse indicador, somente poderá ser feita a contribuição com alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo nacional. A sigla alerta que pode ter ocorrido um erro, ou você contribuiu com um percentual incorreto, a mais ou a menos, ou pagou um valor de recolhimento com base em um valor superior ao salário mínimo. Então, você deverá corrigir os recolhimentos feitos de forma errada para que o período seja considerado como tempo de contribuição no seu CNIS. O IREC LIMSM, esse indicador ocorrerá quando o MEI contribuir com um salário acima do salário mínimo nacional. Nesse caso, o valor de contribuição será limitado ao mínimo. Dependendo do valor de recolhimento, é essencial você prestar atenção a esse indicador, porque você poderá receber o seu dinheiro de volta quando você solicitar uma restituição. Já o IREC e MEI, também mais presente nos novos CNIS, quando houver o indicador IREC MEI, teremos a certeza que o recolhimento do segurado foi feito na condição de MEI, isto é, na alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo nacional. Antigamente, quando havia o indicador IREC LC123, era preciso analisar o valor do salário de contribuição. Enfim, a sigla IREC MEI é mais informativa, então você não precisa se preocupar. O IREM-ACD é uma sigla também informativa. Em resumo, ela informa que a sua remuneração possui parcela de acordo, convenção ou dissídio coletivo. Então, geralmente, esse indicador virá com uma remuneração separada das demais, referente à mesma competência. Mas pode ficar tranquilo que ela não significa dor de cabeça. O ISE-CVU é uma sigla importante. Esse indicador que existe, período de segurado especial de forma concomitante com outro período urbano. Caso em que você não saiba, a maioria dos segurados especiais exercem atividades no campo. Entretanto, ter um período urbano durante o período como segurado especial descaracterizar essa condição de trabalhador. Então, nessa situação, caso o período urbano seja inserido no CNIS de forma incorreta, você deverá solicitar o ajuste no seu CNIS por meio do número de telefone 135 ou do site Meu INSS. Porém, se houver de fato a concomitância de atividades, será mais fácil você discutir no processo de aposentadoria o que realmente aconteceu.
Outra sigla importante é o PADEM-EMPRE. Essa existe um ponto de atenção. Essa sigla significa haver uma inconsistência. Ela ocorrerá quando a admissão do segurado for anterior ao início dos seus recolhimentos na empresa contratante. Então, dessa maneira, você precisará comprovar o início da sua relação com o empregador por meio de provas. Então, além da sua carteira de trabalho, é importante que você também deixe anexado o seu contrato de trabalho, os seus registros de pontos, os seus olerites, né, os contra-cheques. Bom, já a PEMP, INDINV, é um probleminha bem simples de ser ajustado, que significa que o CNPJ utilizado pela empresa no seu vínculo é inválido. Então, bastará que você ou a empresa apresente o número atualizado do CNPJ. Outra sigla bem comum no CNIS é o PXT. Essa sigla significa que a pendência do vínculo extemporâneo, que foi fora do prazo. Então, nesse caso, o PXT não será computado para fins previdenciários. Essa sigla é comum quando o empregador deixa de fazer seus recolhimentos previdenciários ou então no caso da mudança de CNPJ da empresa. Então, o documento mais importante que você poderá apresentar para resolver o PXT é a sua carteira de trabalho com o vínculo da remuneração com a sigla PXT. Ou, inclusive, outra documentação que comprove a relação entre você e o seu ex-empregador. Já a PREC-CSE é uma sigla, é uma pendência importante, porque a PREC-CSE, se ela aparecer no seu vínculo previdenciário, será preciso que você comprove que você exerceu suas atividades na condição de segurado especial. Já a PREC-FBR sinaliza uma pendência na sua situação. A sigla significa que, embora você tenha recolhido como facultativo baixa renda, não houve a devida validação e comprovação da sua situação de baixa renda. Para resolver isso, bastará solicitar o atendimento presencial em alguma agência da Previdência Social e apresentar a documentação que comprove a situação de baixa renda. Existem também a PREC-FBR-ANTE. Essa sigla significa que houve recolhimento na condição de segurado facultativo baixa renda antes das competências, meses de 9 de 2011. Como a norma que criou essa modalidade de contribuição para o facultativo só passou a valer após setembro de 2011, qualquer contribuição anterior a esse período não será válida. Então, nessa situação, você deverá complementar a sua alíquota de contribuição para 11% sobre o valor do salário mínimo ou 20%, qualquer valor entre o salário mínimo e o teto do INSS. Já a PREC LC 123-ANTE, ela é destinada aos MEIs que recolheram com uma alíquota de 5% antes de abril de 2007. Como não havia norma que regulamentasse a possibilidade de contribuição para os microempreendedores individuais, com uma alíquota reduzida, antes desse período, qualquer recebimento anterior a abril de 2007 não será válido. Então, nessa situação, você deverá complementar a sua alíquota de contribuição para 11% sobre o valor do salário mínimo, ou 20% entre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto do INSS. Outra sigla bem comum é a PREC-MIN. É um ponto de atenção. Essa sigla significa que seu recolhimento foi inferior ao valor do salário mínimo. Em regra, após a reforma da Previdência, todas as contribuições dos segurados deverão ter o valor de um salário mínimo nacional como base de recolhimento. Qualquer valor abaixo disso não será computado como tempo de contribuição. Já a PREC-PEMIG-DOM significa que o recolhimento foi feito na condição de empregado
doméstico. Contudo, o trabalho nessa condição ele não foi efetivamente comprovado para o INSS. Assim, bastará você ir até o INSS e apresentar a documentação para testar a sua atividade doméstica. Já a PREC Faculte Conc nos traz informação de que existem recolhimentos concomitantes na condição de segurado facultativo e de segurado obrigatório. Caso você não saiba se exerceu atividade remunerada na iniciativa privada, não será possível contribuir como facultativo para aumentar o seu salário de contribuição do mês. Pode ser, por exemplo, que você seja facultativo, mas esteja trabalhando ou recebendo algum benefício por incapacidade. Então, o ideal aqui, se você verificar com o INSS qual foi a causa dessa pendência, tá? Dependendo do caso, você poderá solicitar a restituição das contribuições previdenciárias realizadas nesse período. Bom, esse indicador também pode aparecer quando a data de saída no CNIS em algum outro vínculo. Isso porque o sistema entende que houve recolhimento concomitante quando, na verdade, não houve. Então, isso é resolvido pedindo a correção da data de saída do emprego anterior. Já a Premblock EC123 também é uma novidade no CNIS mais atuais. A sigla significa que a remuneração não poderá ser usada para agrupamento, transferência ou complementação, que são maneiras de resolver o salário de contribuição abaixo do salário mínimo. O indicador aparece quando é necessário resolver alguma outra pendência. A sigla só aparecerá em competências a partir de 10 de 2019. Geralmente, quando o indicador aparece, faz com que todas as remunerações do CNIS após 10 de 2019 sejam desconsideradas. Então, a questão pode ser resolvida em regra, comprovando o vínculo e remunerações, ou quando for o caso, fazendo as complementações das competências abaixo do mínimo a partir do portal Meu INSS. O nome do serviço para ser procurado no site do Meu INSS é Ajustes para alcance do salário mínimo, Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, com essas explicações, você hoje entendeu o que é o CNIS, o que são os indicadores e desse extrato previdenciário, quais são as siglas mais comuns que podem aparecer no seu documento. Então, você deve prestar bastante atenção a essas siglas que precisam de comprovação perante o INSS. Do contrário, o período não comprovado não será computado como tempo de contribuição. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.